O padre Rafael Romão falou na missa da juventude, né? Acho que foi esse ano. Que a gente foi tocar lá na Matriz. Ele falou, ó, antes de vir com doutrina, com ismo, amem. Amem primeiro, acolha primeiro, depois vem com, né? Com a doutrina, com as correções. E seja, né? E corrigir de uma forma... Primeiro o amor, né? Depois você vem corrigindo, vem... Entenda, compreenda o processo. Porque, por exemplo, quando você olha para PJ, você tem que compreender o processo. Que a gente vê muito isso, né? Instagram mesmo, internet... Um povo, os pregadores da doutrina, que não pode, que não sei o que, faz gente. E aí você vê, nossa, às vezes a gente é muito criticado por pouca coisa. Então, por exemplo, para pessoas, quer dizer, hoje eu estou de clésima, mas se eu não tivesse de clésima, eu não deixo de ser padre. É isso. Sim. Entendeu? Porque pro reduto dos idiotas, como que eu tô dizendo, para eles a aparência é muito mais do que a essência. E se você não tivesse de clésima, olha lá. Um padre, falta entendeu? De zelo, então, né? Por exemplo, então, tipo assim, e aí as pessoas viram aqui... Apertei alguma coisa, não apertei um ESC aqui, não? Não, tá funcionando. Tá transmitindo, né, pessoal? Tá transmitindo. Eu tô fazendo corte aqui, ó. E aí você vê, por exemplo, nesse sentido, a gente vai percebendo como que vai fragilizando toda a situação, porque o fato da vestimenta, é claro que o ofício nos pede uma certa serenidade, uma certa prudência, claro. E afasta, né, Vini? Pessoas assim que extremem demais, afasta as pessoas que estão chegando. Mas eu falo assim, às vezes, eu tô dizendo que nem do Clésio, por exemplo, às vezes não necessariamente um padre que faz a opção por às vezes não utilizar sempre, ele deixa de ser padre ou ele é menos padre daquele que utiliza. Que a gente escuta aquelas coisas, os padres antigamente usavam batina, você vai ser padre, só andava de batina. Você vai ser vestido de padre, então tem que compreender o contexto. Então tem tudo isso, assim como a gente tem compreender, às vezes, um jovem que é seminarista que chega e que tem esse amor pela veste, mas por quê? A vocação às vezes nasce nesse contexto e ele viveu esse complexo de igreja com essa certa importância. Então tem que aprender e aí vai purificar dentro daquilo que a formação quer. Mas tem um extremo contrário também, né? Sim. Os padres não precisam ficar na internet, né? Sei que mas precisa. Não, aí que a gente vai vendo. O exagero também é do lado, né? Não, existe. Por isso que eu falo assim, os extremos são redutos do idiota. O extremo, tanto pro mais quanto pro menos, é reduto do idiota. Porque você minimaliza, se reduz o que é o ministério, o que é o leigo. Por exemplo, é um absurdo um padre postar algo com bebida. É uma bebida alcoólica e tal, como muitos pensam. E a exposição, ao meu ver, é absurdo para qualquer cristão. Não convém, né? Entendeu? Exato. Não convém. É isso. Sim. A exposição, ela nunca e cai naquela, favorável. O padre não pode, não, filho, você também não. Quer dizer, né? Eu não tô dizendo, eu não tô contrário à questão da bebida, porque beber moderadamente, não vou me colocar nessa discussão. Mas você percebe, por exemplo, algumas coisas não precisam ser expostas. Você não precisa ser divulgador. Você não precisa financiar. Você não precisa, às vezes, colocar expresso alguma coisa que às vezes é ferida pro outro. Porque, por exemplo, a bebida para muitos é ferida. É isso. Não, e outra, a gente vive uma sociedade que, até falando sobre, né, as questões que o mundo nos coloca, a gente vive uma sociedade que é necessário a gente ficar mostrando onde tá, com quem tá, o que tá fazendo, o que tá bebendo, o que tá comendo. Não é? Eu acho um pouco... aí que é a maturidade, né? Não é? A gente chega num ponto que as pessoas têm necessidade. A gente vê que as pessoas precisam. Porque assim, antes de comer, ela precisa pegar o celular e tirar uma foto. A gente pegar pode... bebida. É humano, por exemplo. Toda postagem que a gente faz, ela tem algo... Lógico que tem. E alguém para atingir. Tem. Ou algo que a gente quer expressar. Sempre tem. Por exemplo, nós divulgamos, marcou lá que ia ter o podcast. Então, quer dizer, eu fui lá, compartilhei. Existem aqueles que às vezes acompanham a minha história vocacional que eu gostaria que acompanhasse. Que assistisse, que participasse. Teve o interesse a divulgação. De evangelização. Sempre existe um porquê. Então, ninguém posta nada despretensiosamente. Entendeu? Então, agora é o que... o que está sendo postado, o que você está expondo. Então, é o perigo, tá né? agregando na vida do outro. Isso.
Porque às vezes a inveja é causada por nós mesmos. Porque você posta no lugar que você tá, que talvez tem pessoas que não têm condição de estar. Você posta uma bebida pra uma pessoa que não tem, né? Você sabe que esse negócio de postar, eu sou muito ativo no Instagram. Mais do que a Vanessa. A Vanessa, você entra no Instagram dela, ela posta muito sazonalmente. Ah, mas os posts engraçados, é legal pra caramba. Não, eu posto demais. Eu gosto de postar, entendeu? Legal. Mas só que, tipo assim, eu também E a sua área de atuação. Mas eu também já aprendi uma coisa que... Há um tempo atrás, por exemplo, quando a gente pegou o nosso primeiro carro zero, você entendeu? Putz, eu ficava ali olhando o velocímetro mudar pra 1000 pra tirar uma foto, pra postar e tudo, papapá. Você entendeu? Eu não sei se foi olho gordo, o que foi, mas a gente tomou uma chuva de pedra, lembra? Eu lembro. Da chuva de pedra? Eu vim aqui logo depois dessa chuva de pedra. Detonou o carro zero, que a gente tava ali tanto... Eu, né? Batalhou pra ter... Não. Que eu tava exaltando. Tirando... mas esperando mudar. Você não fez maldade também. Não, tudo bem, mas tem quem tem. Não, isso isso que eu tô falando. Isso tem quem tem. Você entendeu? Então, tipo assim, por isso que eu tô te falando... Sem querer, a gente causa inveja nos outros. Não sei se foi olho gordo, o que foi, ou se que tinha que acontecer mesmo. Tinha que cair a chuva de pedra e boa, tomei. Dei o azar. Você entendeu? Mas, tipo assim, muito depois disso, eu me tomei pra mim. Eu falei, nossa, eu não vou ficar mais postando tanto essas conquistas. Ou mesmo ficar postando muita coisa antes de... Eu quero fazer uma coisa, já vou postando, nem sei se vai dar certo, já tô postando. Você entendeu? Antes, eu fazia muito isso. De postar sem saber se vai dar certo. Postar o processo, né? Você entendeu? Então isso eu me regrei por causa disso que a gente tá conversando, porque eu não sei o outro lá se vai vir com uma negatividade. Pode, lógico que vai ter. Você entendeu? Ser negativo, uma negatividade. É que na verdade assim, aquilo que a gente atrai, que nós atraímos para nós, na verdade é fruto da nossa própria cabeça. Tipo assim, você colocou isso como regra. Causa, né? Mas por exemplo, a gente percebe da real necessidade. Por exemplo, eu tenho um carro novo e vou postar aquilo porque é uma conquista. Por exemplo, mas pra quê? Que sentido tem? O que você tá agregando? É isso, tipo assim, e não pra... eu cheguei um pouco nisso também. E não pros outros, pra você. Por satisfação? E aí você percebe assim, não tem porquê. Então, por exemplo, por eventualidade aconteceu a chuva de pedra aí e se atribuiu. dentro do contexto é natural, é humano que a gente pensa esse olho gordo, quer dizer, isso é muito e é dos nossos antepassados. Nós fomos educados nisso. Então, eu não acho que a gente não deve entrar no critério de errado ou certo, porque é a experiência de fé de cada um. Mas não que isso seja uma coisa, por exemplo, eu vou postar e eu vou... Entendeu? Faltou a folhinha de arruda na orelha. Não, mas nós amarramos uma fitinha de Nossa Senhora Aparecida vermelha na placa. Quase nós tomou uma multa, porque o rodoviário mandou tirar. Você percebe, por exemplo, são coisas que a gente faz... Quando a gente vai à Aparecida, não pega a fitinha, amarra no braço. Quer dizer, isso é fruto da devoção popular e de uma religiosidade popular antiga. Quer dizer, e que ela deve ser purificada por nós. E tá acabando, né? Mas não é que nem tá acabando. É que, por exemplo, eu acho que existe um amadurecimento na fé. Então, por exemplo, existiam muitas pessoas que se diziam ser católicas e, na verdade, não eram. E não são. E aí se apegam a essas coisas. Aqueles que amadurecem na fé... É mais aquela... Como é que fala? É mais as devoções do que a própria fé madura. Aí você, por exemplo... E a gente tem que jogar fora, porque eu acho que nós temos que aproveitar isso que nos é posto para evangelizar e para purificar e amadurecer. Não é jogar fora, porque esse passo inicial dessa devoção, isso é preciso. E é bonito, é legal. É bonito, antigos, bonito. E tem muitas coisas que cada um na sua fé tem que conservar. Por exemplo, eu tenho um costume, acabei de rezar o terço, eu beijo o meu terço. Eu não tô adorando o meu terço. Beijo, entendeu? Então, eles têm um costume de beijar a imagem de Nossa Senhora, sem medo do que a teologia vai pensar, do que vão pensar, porque e não tô me sentindo imaturo ou não maduro na fé, mas é algo que me aproxima do divino. Então, por exemplo, quando eu rezo a liturgia das horas, todos os dias, eu acabo de rezar, eu beijo o meu breviário, porque aquilo para mim, aquela hora é sagrado.
Legal. Então, por exemplo, é nesse sentido que a gente vai construindo aquilo que nos aproxima do divino. Então, eu não posso criticar ou destruir o que aproxima o outro do divino. Eu posso ajudar ele a purificar com o processo, com o amadurecimento. Isso é preciso, isso é necessário. Mas não jogar fora aquilo que ele faz. Porque o que aproxima do divino e nós não podemos destruir. Então, às vezes, o que a gente vê... Bonito, né? O que a gente vê, por exemplo... Quanta sabedoria, diz até o Chico colocou aqui, ó. Quanta sabedoria. Quantas pessoas que às vezes vão, por exemplo, que querem destruir isso em nome de uma doutrina, em nome de uma ideologia. Então, tem que se cuidar. O que é do outro, por exemplo, nós aprendemos com o próprio Concílio Vaticano II, com os documentos, se eu não me engano, Gaudium et Spes, a consciência do homem é sagrada. É o sacrário do homem. Eu não tenho o direito de tocar a consciência de ninguém. Julgar se está certo, se está errado. Entendeu? Então eu posso ajudá-lo de que forma? Na minha experiência de fé. Aí eu posso contribuir, mas da forma que eu vivo. E o que você fala vai de encontro, por exemplo, Aparecida, né? Nós tivemos a experiência de estar lá e conhecer mais a história. E a gente vê desde o começo justamente essa devoção, essa proximidade, né, do acontecimento, do encontro nas águas, o começo ali na casa dos pescadores. Aquilo foi crescendo, as pessoas paravam, né? Que era o caminho São Paulo-Rio ali, né? A Dutra, não tinha nem asfalto, nada. Era o caminho da Estrada Real, né? As locomotivas passavam por ali. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E assim, em volta dessa devoção. De passando de geração em geração, contando a história. E quantas pessoas foram transformadas de verdade, os milagres aconteceram. E a gente tem que perceber, e nós temos que perceber que por muito tempo isso foi a base sólida da nossa igreja. Entendeu? Então, por exemplo, não pode se jogar fora. Tem que se purificar. Quer dizer, o que é esperado de uma pessoa que entra num processo de catequese, de uma pessoa que faz uma teologia? É esperado um crescimento. É esperado um amadurecimento. Né? Isso, exagero. Isso. E aquilo que permanece, ele ser de uma certa forma para que aproxima do divino. Então, quando a gente trabalha com símbolos, com gestos, em Imagem, tudo... né? Exatamente. Então, por exemplo... teve cuidado para não citar nome, vai que eu sou processado. Mas teve um professor uma vez que criticou porque quando estávamos próximo de uma festa de Maria, eu, por exemplo, postei aquela música Maria, Maria, do Milton Nascimento. Quer dizer, para ele aquela música não aproxima do divino, mas para mim, para ele tudo bem. Ela me aproxima do divino. Ela fala da Maria, do que são as Marias hoje em dia. Legal. Entendeu? Então, por exemplo, a música dele talvez não foi criada com a intenção de que falasse dessa realidade, mas ela me toca nesse sentido. Então, por exemplo, quando uma pessoa vem e me critica por eu ter postado como uma experiência de fé ouvindo uma música como aquela, ela está me impossibilitando de aproximar do divino, ou tentando. Porque, por exemplo, quando nós fomos fazer missão, a partir da música do Thiago York, a partir da música do Thiago York, o Thiago York, acho que é... Qual que é a música? Eu sei que você amou me ver. Eu amei te ver. Não, mas do que falava do Instagramiar. Isso, aí eu não conheço. Não lembro. O sol, vê se me enriquece. Eu acho que era uma coisa melanina. Mas não, eu lembro que falava do sol, tudo, e eu falei tipo assim, e a leitura que a gente faz a parte daquilo, que é a experiência da nossa fé. Porque, por exemplo, é tendencioso para nós que estamos dentro da igreja, hoje eu que sou padre, tudo aquilo que eu vou olhar com um olhar de fé. Entendeu? Natural, né? Eu vou buscar divinizar as coisas. Então existem músicas que eu vou trazer e enxergar, por exemplo, quem que é o sol que me ilumina? É Deus. E dentro da missão nós trabalhamos essa música para falar para os jovens sobre Deus. Quer dizer, para aqueles que têm uma fé teorizada dos rituais, dos manuais, para eles talvez seja difícil, porque a experiência deles, talvez a experiência que eles façam de Deus é muito mais difícil, muito mais dolorosa. Tem que ter o rito, né? Porque, por exemplo, eu busco isso, né, no cotidiano e nas pequenas coisas, perceber
esse Deus que age na minha história? Né? E quem é Deus se não esse? Vamos pegar esse áudio depois, transformar num texto e publicar um livro. Não, para de... Dá um livro. Pelo menos vai ser a base do livro. Porque dá pra tirar muitos braços. Tá bom esse negócio aqui.